Bom dia. João 3. Evangelho de João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Então, no meio da classe dos religiosos, porque os fariseus eram religiosos, existia uma autoridade, como ele era membro do Supremo Tribunal, né, dos judeus, que, a despeito dos seus colegas, dos seus pares, dos seus amigos, ele acreditava, ele reconheceu que Jesus seria o Messias, porque não tinha condições de Jesus estar fazendo sinais, os milagres, operando, pregando como era se não fosse da parte de Deus. Diante do que ele viu, ele examinou, ele constatou, falou, só pode ser. E isto ele procura Jesus à noite, ou seja, escondido, ali em secreto, para que ninguém saiba, para que os colegas não vissem, ter com medo de crítica ou ser expulso, né, da Suprema Corte ali, do Supremo Tribunal. Ele vai até Jesus e já chega chamando Jesus de mestre. Eu vejo que ele chega de Rabi, quer dizer mestre. Então ele chega chamando Jesus de mestre. Ele reconhecia que Jesus era um mestre. Ele chega e fala, ó, sabemos que és mestre. E nós podemos olhar nas nossas Bíblias que ele já falou mestre não com M minúsculo, ao contrário, com M maiúsculo, mostrando que sabia qual mestre Jesus era. E disse, vindo da parte de Deus, né? Então ele já chega confessando isso, que é claro que Jesus vinha da parte de Deus, porque não era impossível Jesus estar fazendo, realizando os milagres, os sinais que ele fazia, se não fosse vindo de Deus. Este fariseu, este religioso, apesar de tudo, ele creu em Jesus, ele sabia que era um Messias. Os seus colegas, muitos não acreditavam, outros não queriam acreditar por N motivos. E ele acreditou, mas só que também não teve coragem de confessar isso publicamente. Por isso ele foi à noite em segredo, para que ninguém soubesse. Mas não é diferente de muitos de nós, porque nós vemos muitas pessoas até acreditam em Jesus. Tem muitas pessoas que sabem que está vivendo uma religião errada. Está no pecado, tem que abandonar. Tem muitas pessoas que sabem que devem procurar Jesus, entregar-se a Jesus. Mas essas pessoas também têm medo de confessar isso publicamente. Ah, não, porque a família tem a tradição que é católica, ou outra religião, ou espírita, ou qualquer que seja. Ah, meu pai, minha mãe, meus avós, toda a família são de uma determinada religião. Então, se eu disser que eu vou mudar de religião, todo mundo vai ficar contra mim. Posso ser, inclusive, deserdado, deserdada. Ah, meus pais meus irmãos, todo mundo vão se levantar contra mim. E tem muitos, eu conheço muitos casos, inclusive, que os pais, os avós fazem chantagem. Ah, não, agora que eu tô velho, eu tenho um desgosto esse tipo de coisa. Então as pessoas, com o objetivo de não desagradar ou querendo agradar os seus, ou com medo de ser perseguido, criticado, ou mais ainda, com medo de ter prejuízo, né? Prejuízo financeiro, material. Eles têm medo de confessar. Que sabe quem é Jesus, sabe que a salvação só vem de Jesus. Essas pessoas medrosas fazem também como Nicodemos.
Elas vão buscar Jesus ali em oração, sozinhas, escondido, orando, escondido, para que ninguém veja, para que ninguém saiba. Mas não pensa essas pessoas que estão fazendo grande coisa, porque aquele que negar o Senhor em público, também Jesus falou que negará diante de Pai dos anjos. Se nós não temos condições de confessar quem é o nosso mestre, ele também não vai nos aceitar, ele vai nos negar. Então não adianta, não, eu vou aqui em secreto, falo com Jesus, que ele sabe que senão meu pai, minha mãe, meus amigos vão perseguir, eu posso perder o emprego, eu vou perder amizades, e daí? Jesus deixou bem claro que aquele que não largar pai, mãe, irmão, irmã, tia, qualquer pessoa, para seguir não é digno dele. Então, nós não temos como querer fazer como Nicodemos, adorar o Senhor em secreto. Só existe uma maneira de adorar o Senhor, que é publicamente. Nós temos que confessar publicamente que Ele é o nosso Senhor. Então, antes de nós criticarmos, o Nicodemo foi secreto, porque tem pessoas secretas. Tem pessoas que estão no trabalho há anos e ninguém sabe que ele é evangélico, que ele não é evangélica, que ela não fala, ela não assume. Na vizinhança, no meio dos amigos, não tem coragem porque tem medo de ser abandonado, sendo motivo de escárnio. E nós não podemos ser assim. Nós temos que pegar nossa cruz, caminhar, nós temos que confessar, não, eu sirvo o Senhor, eu sou servo de Deus Altíssimo. Né? É preciso nós ter uma postura, porque adorar o Senhor em secreto e publicamente confessar uma outra coisa, você está negando o Senhor e será negado por Ele. Jesus respondeu-lhes declarando, versículo 3, em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Chegou falando, não, sabemos que você é mestre. Tá? Falou, olha, verdade eu digo que quem não nascer de novo, não vai poder ver o reino de Deus. O que é o nascer de novo? Para nós nascermos novamente é necessário morrermos primeiro. Então nós temos que morrer, mortificar a nossa carne. Fazer o velho homem, a velha mulher morrer. É renascer em Cristo. O que é renascer em Cristo? Sabendo que Ele é o nosso mestre e nós vamos nos submeter a Ele. Nós vamos viver em conformidade com a vontade dEle. Nós vamos viver o evangelho dEle. É preciso isso. Nós temos que nascer de novo. Aquele que mentia, enganava, não faz mais. Aquele que fornicava, não fornica mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Enfim, uma mudança total de comportamento. Não vivia para você mesmo ou para o mundo. Agora viver exclusivamente para o Senhor. Viver exclusivamente para o Mestre. E como é que você faz isso? Sepultando aquele velho homem, aquela velha mulher, aquela velha criatura. E nascendo uma nova criatura em Cristo. É preciso isso. Caso contrário, nós não conseguiremos vencer. Nascer de novo. Primeiro nós temos que mortificar, matar o velho homem, matar a velha mulher. Ele chegou, Nicodemos chegou, já elogiando Jesus, nós sabemos que você é o mestre, vindo da parte de Deus e tudo mais. Jesus falou a alguém, é verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus, Nicodemos. Ou seja, se Nicodemos tem que nascer de novo, e para isso ele vai ter que assumir quem é o mestre, que é Jesus. Conclusão. A turma dele lá, os judeus, lá, os fariseus, com certeza iria expulsá-lo do Supremo Tribunal e de tudo mais. Mas ele tinha que fazer isso.
senão ele não veria o reino de Deus. E a mesma coisa para nós. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Jesus falando coisas espirituais, mas Nicodemos ainda não entendeu. Perguntou: vem cá, como é que pode? Vou entrar de novo na barriga da mãe, tem que entrar de novo na barriga da mãe para me nascer novamente? Isso é nascer de novo? Um homem depois de velho, grande, é possível ele entrar na barriga da mãe para renascer? Ele não, apesar de reconhecer Jesus como mestre, ele não estava pensando de maneira espiritual. Ele não estava entendendo o que Jesus estava falando. Senão eu não faria esse tipo de pergunta. Mas olha o que Jesus responde para ele. O que é nascido da carne... Não, versículo 5. E arrasou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é isso? Primeiro, é necessário o batismo nas águas. E como que é esse batismo? Exatamente a função do batismo. Inclusive, Jesus iniciou o ministério dele só depois de batizado, ali por João Batista. É quando nós sepultamos o velho homem, sepultamos a velha mulher. E ali, agora vamos nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, como que é agora nascer do Espírito? É você submeter ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. O próprio livro de João, que ele inicia no capítulo 1, dizendo: Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. No versículo 1 de João, do capítulo 1, diz assim: no princípio era a palavra. Nessa minha tradução. Tem outros que falam era o verbo, que é a mesma coisa. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. Se ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e por aí fora vai. Então é a palavra, é submeter o evangelho, submeter a palavra. E consequentemente ao Espírito. Porque nós sabemos que nós temos um Deus, que ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando você submete a Cristo, está submetendo a Deus Pai e, consequentemente, ao Deus Espírito Santo. Assim, você vai estar nascendo uma nova criatura em espírito, tá? É uma nova criatura. Então, é necessário mortificar o velho homem e a velha mulher. O batismo nas águas. E nos entregarmos a viver, dedicar uma vida na prática do Evangelho. Isso é andar em espírito. Ah, pastor, como é que eu vou estar andando em espírito aqui? O que o senhor fala para você fazer, para você pensar, como agir, como proceder, como olhar em tudo? Está aqui nos Evangelhos. Faça isso se você está andando em espírito. No Espírito de Deus. E Jesus não continua, fala: olha, o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce da carne é carne. Nós somos seres carnais, nós nascemos da carne, de nossos pais, de nossa mãe, mas quando nós somos nascidos no Espírito, nós somos Espírito. Quando nós nos submetemos ao Evangelho de Jesus Cristo, abrimos mão das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos querer, as nossas ambições materialistas, abrimos mão e dedicamos a viver em Jesus, a praticar o Evangelho de Jesus Cristo, então nós estamos andando em espírito. Nós somos espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Ou seja, nós somos um espírito que temos um corpo, e nesse corpo habita uma alma.
Só que quando nós dedicamos a viver em espírito, evidentemente que andamos em espírito. Versículo 7. Não te surpreenda pelo fato de eu haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos nascidos do Espírito. Flávio, não fica surpreso de eu ter falado que é preciso nascer de novo. Não surpreende por isso, não. O vento sopra para um lado, a gente escuta o som dele, não sabemos para onde ele vai, nem para onde vem. Assim ocorre com quem é nascido do Espírito. Por quê? Você não atende mais a sua vontade, o seu querer humano, e sim ao Senhor. É nós entregarmos totalmente ao Senhor. Ele cuida da nossa vida. Nós fazemos aquilo que Ele manda. É o Senhor que nos dirige. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor sabe. Nós não sabemos que nós vamos ter ou não ter, vamos conquistar ou não, que vamos passar ou não, perseguições, nós não sabemos. Mas é o Senhor que tudo sabe. Nós o seguimos. Ele nos conduz. Mortificar a velha carne é nos entregarmos a Cristo. Ele é o nosso mestre. Nós vamos andar em espírito, nós vamos segui-lo. Se nós estamos seguindo, não sabemos para onde vai. O Senhor sabe. O Senhor que nos conduz. Às vezes eu vejo cristãos falando, eu não entendo. Eu estou vivendo a palavra de Deus, agora eu estou passando um momento difícil. Eu não consigo entender por que Deus está permitindo isso. Você não tem que questionar nada, somente deixe o Senhor conduzir. É Ele que nos conduz para onde Ele quer e como Ele quer. Basta nos submetermos. Agora, se nós tomarmos a rédea na nossa mão, fazer do nosso jeito, aí nós vamos saber, nós sabemos que o final também, onde nós iremos. Versículo 9. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Nicodemos estava ainda perguntando, questionando, mas de maneira carnal, de maneira humana, a lógica humana. Ele não conseguia entender o que Jesus estava falando com ele. E olha que Jesus não estava falando nada difícil, estava falando de maneira clara. Versículo 10, explicou-lhe Jesus: tu és mestre de Israel e não compreende essas verdades? Vem cá, você é uma pessoa de destaque, é um mestre. Afinal, né, faz parte do Supremo Tribunal dos Judeus. Pessoa, um príncipe, você não entende isso? Não entende o que eu estou falando? Aí no versículo ele continua. Em verdade, te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assunto da terra, não me credes. Como crereis se vos falar dos celestiais? Olha, nós falamos aqui que nós testemunhamos. E vocês não acreditam. Nós estamos falando com você das coisas terrestres. Você não acredita, não está aceitando. Já imagina se eu for falar com você só de coisas celestiais, aí que não vai entender. Jesus estava falando do procedimento nosso aqui como deve ser. Ele não acreditou, ele não entendia. Já imaginou se Jesus for falar conosco como realmente é lá no reino, na vida eterna? Como é a nossa vida lá? Como viveremos? Como seremos e tudo mais? Nós temos, na verdade, uma expressão, nós sabemos mais ou menos como é que o Senhor nos fala. Como será o reino de Deus, a vida eterna ao seu lado, onde não haverá choro, sofrimento, nada disso. Mas claramente, especificamente, não. Então, se o Senhor continuasse falando só sobre o reino, não mostrando tudo, nós não entenderíamos, não compreenderíamos. Assim como ele está falando, para você sabe tudo aqui.
sobre as leis e tudo, que é mestre que Israel, e você não está entendendo, eu estou falando coisas simples. E se eu estivesse falando das difíceis? Aí você não entenderia. Da mesma forma é o ser humano hoje. Não só quer saber das coisas materiais, não tem uma preocupação em saber, em aprender, em conhecer mais sobre o reino, sobre a vida futura, do que acontecerá ou viverá. Não tem essa preocupação, mas deveria ser a nossa maior preocupação. E no versículo 3 ele fala: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Fala, ninguém jamais veio do céu. O único que veio é aquele que subiu, aquele que está lá, que é ele, porque onde ele está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. E ele continua: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como nós sabemos a história que Moisés mandou levantar uma serpente, quando veio a praga da serpente que estava picando todo mundo, então foi feita ali uma serpente de bronze, colocada ali no alto, e todas as pessoas que olhavam para a serpente não morriam. Então, Jesus falou: da mesma forma que Moisés ergueu aquela serpente, eu também vou ter que ser erguido, vou ter que ser crucificado como ele foi depois. Só que Nicodemo, ele está falando isso, Nicodemo não está entendendo nada. E por quê? Porque para que todo que nele crê não pereça, não tenha vida eterna. Por que Jesus tem que ser crucificado? Porque toda pessoa que venha nele crer em Jesus, não venha padecer, não venha sofrer, mas que alcança a vida eterna. E quando nós falamos em crer nele, é crer na sua palavra, no seu evangelho, e consequentemente colocar em prática. É colocar o evangelho em prática. Isso é crer. Quando ele fala que eu creio, todo mundo fala eu creio, mas não vive em conformidade com o evangelho. Isso não é crer. Isso é uma falsa crença. Porque se você crê, você obedece. Você sabe realmente quem é Cristo, você sabe que ele é o nosso mestre, você sabe que não pode desobedecê-lo, que não pode sair ali das suas ordenanças. Então ele falou: não, olha, não vai acontecer isso, e o Filho do Homem ainda, Jesus, vou ser crucificado, vou ter que ser levantado, erguido assim como Moisés levantou aquela serpente lá, eu vou ter que ser. Mas por quê? Para que todo que nele crê não pereça, ter vida eterna. A humanidade, nós só seríamos salvos através da morte dele. Eu vou ter que morrer, vou ter que padecer ali, para que todos sejam salvos. Versículo 16, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, meu Pai, amou o mundo de uma maneira tão grandiosa, com o único objetivo: que todo mundo que acreditasse em Jesus, em mim, o Filho de Deus, tenha vida eterna. Então vejo muitas pessoas falarem: não, eu creio no Senhor, eu tenho a vida eterna, eu creio. Mas quem crê procura andar em conformidade com o Evangelho. Se nós não estamos andando em conformidade com o Evangelho, procuramos pretextos, desculpa, saímos fora para agir de outra maneira, é porque não estamos concordando, não estamos crendo nele. Porque se eu creio, eu tenho que obedecer, porque eu sei que as consequências da desobediência é muito alta. O preço a pagar é muito alto. Então tenho que obedecer. E ninguém tem que falar de porque eu creio. Eu sei que é assim. Isso é crer. Eu vejo as pessoas falarem crer, mas realmente a maioria não tem fé, não crê realmente. Versículo 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo,
Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus não veio para em carne com o objetivo de condenar o mundo, nos condenar, não. Ele veio para nos salvar. Condenados já estávamos. Nós não conseguiríamos ser salvos. Não existia meios para que nós pudéssemos ser salvos. Não tinha. A única coisa que existia a lei não salvava ninguém. Jesus teve que vir. Ele teve que assumir o nosso lugar. Ele teve que sofrer em nosso lugar. Ele teve que morrer em nosso lugar. Para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus não veio cá, não, eu vim para com o objetivo condenar todo o adultério, condenar todo o pecado isso, condenar aquilo. Não, não. Ele veio para salvar. Ele veio para que nós pudéssemos arrepender, nos chegarmos a Ele, para alcançarmos vida, para alcançarmos salvação. Foi para isso que Jesus veio. Ah, mas Ele condena o pecado, claro. Ele nos dá chance, nos mostrou o erro. Agora, se nós cremos nele, abandona o pecado. Eu vou abandonar o pecado porque eu creio em Jesus. Mas você não crê. Então você não crê que ele veio ao mundo para nos dar vida. Se você não crê, você merece o que você tem com seus pecados. Que é essa sentença de desonra e de sofrimento eterno. Portanto, Jesus não veio para condenar ninguém, mas ele veio para salvar. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Quem crê em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho do unigênito de Deus. Quem crê em Jesus está salvo. Mas quem não crê já está condenado. Não tem salvação. Ah, eu não creio, é difícil, eu não consigo crer. Pois é, você já está condenado. Eu não consigo acreditar, você está condenado. Ah, porque eu vou na igreja e tudo, mas é difícil, não me entra na mente, não me entra na cabeça que Jesus veio, que Jesus morreu por mim, morreu no meu lugar. E já está condenado. Ah, não acredito que Jesus vai... Ele não gosta que eu beba, que eu namore, que eu faça isso, que eu faça aquilo. Já está condenado. Quem está no pecado e procura justificar de alguma maneira porque não crê. E não crendo, já está condenado. Essa é a palavra dele, não tem como mudar, não tem como alterar isso. Já está condenado porque não acreditou no nome do Filho do unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, mas os homens, nós não aceitamos a luz, não aceitamos Jesus, porque Jesus, por ser luz, ele ilumina tudo. E quando nós chegamos diante da luz, chegamos diante do evangelho, nós sabemos que nós estamos errando. A luz mostra. Na mentira, no adultério, tal lugar, a luz é tudo ali transparente. Aí o que acontece? As pessoas não gostam de Jesus. Por que não gostam? Porque Jesus mostra os erros, os pecados deles. Falam das desobediências deles. A rebeldia deles. É isso que acontece. É por este motivo. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Quem está no erro, está no pecado, não quer Jesus. Porque Jesus condena todos os erros, todo pecado. Agora, quem está em Cristo não tem nenhum medo, todo mundo conhece, sabe do caráter, da maneira dele agir, sabe da maneira dele se comportar. Ao contrário, quem está no erro, está no pecado. Quem está no erro, está no pecado, precisa urgentemente nascer de novo. Mas tem que crer, porque se não crer, já está condenado. Se não crer,
não tem salvação. Nós lemos hoje o capítulo 3 até o versículo 21 do Evangelho de João. Todas as dúvidas, tudo, nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.